Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nilson Costa, do canal Matemático de Plantão. E hoje vamos à segunda aula de sequência. Vamos falar hoje sobre progressão aritmética, ou PA, como é conhecido, progressão aritmética. Por definição, o que é uma sequência? O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é somado-se ao anterior uma constante, R, razão, que é a razão. Bom, pessoal, veja o exemplo a seguir. O dono de uma papelaria preparou uma tabela com o total a pagar de acordo com a quantidade de fotocópia pedida. O cliente chega lá na papelaria e tira uma determinada quantidade de cópia e tem um valor a pagar. Observe a tabela. Temos lá números de fotocópias e valor a pagar. Se o cliente tirou 0 cópia, ele não irá pagar nada. Se o cliente tirou uma cópia, ele irá pagar 12 centavos. Se o cliente tirou 2 cópias, ele irá pagar 24 centavos. Se o cliente tirar 3 cópias, irá pagar 33 centavos. Se o cliente tirou 4 cópias, irá pagar 48 centavos. Se tirou 5, 60 centavos. E assim sucessivamente. Observe, pessoal, que aqui é uma sequência. Chamamos essa sequência de progressão aritmética. Vamos apresentar aqui uma outra tabela com algumas definições dos termos mencionados em progressão aritmética. Chamamos de R a razão, chamamos de A1 o primeiro termo e AN o último termo. Veja esse exemplo aí. Exemplo 1. Nesse exemplo 1, pessoal, nós temos essa sequência: menos 7, menos 4, menos 1, 2 e 5. Observe, pessoal, que nesse caso aqui, a razão, como determinar a razão? A razão é igual ao segundo termo menos o primeiro. Isso será igual, a razão é igual, quem nesse caso, aí é o segundo termo, o menos 4, menos o menos 7. Teremos o seguinte, menos 4, menos com menos vai dar mais, não é isso? Logo a razão é igual a menos 4 mais 7. É igual a 3. Não é isso? Veja o exemplo 2 aqui agora, pessoal. Nesse exemplo 2, nós temos como primeiro termo, o primeiro termo é igual a 32. O segundo termo é igual a 12. O terceiro é igual a menos 8. E assim sucessivamente. Observe, pessoal, que nesse caso aqui, a razão é igual ao segundo termo menos o primeiro. Teremos então 12, que é o segundo termo, menos o primeiro, 32. A razão é igual a 12 menos 32, que dá igual a menos 20. Menos 20. Bom, pessoal, outra forma simples de se determinar qual é a razão de uma progressão aritmética dessa sequência, que é o segundo termo menos o primeiro. Agora vamos à classificação de uma PA. Existem 3 tipos de classificação. Temos
uma progressão aritmética crescente, temos a decrescente e temos uma outra que é a constante. Uma constante. Bom, pessoal, vamos primeiro ao exemplo para facilitar a compreensão. Um exemplo de uma progressão aritmética crescente seria 3, 6, 9, 12. E assim sucessivamente. O que define que uma progressão ela é crescente? O AN-1 é menor do que o AN, ou seja, quem no caso é o AN? O AN seria, vamos chamar de 12. Veja que o AN-1 é 9. Nesse caso, o AN-1 é menor do que o AN. Pessoal, mas para isso, o N pertence aos naturais em N maior do que 2. N vai ser maior do que 2 e pertence aos naturais. Temos a definição de uma progressão aritmética ou PA crescente. Agora, qual é a progressão decrescente? Para ser decrescente, pessoal, observe o seguinte. Vamos ao exemplo de uma progressão de uma PA decrescente. 16, 12, 8, 4 e assim sucessivamente. Observe que nós temos aqui o primeiro termo, um número maior do que o segundo termo. Nesse caso, a n-1 é maior do que a n. Conseguiram entender? Por definição, observe que o 16 ele é maior do que o 12, embora ele seja o primeiro termo que o segundo termo. Quanto um termo a mais vai decrescendo. Para isso, pessoal, a mesma definição. N pertence aos naturais em que n é maior do que 2. N é maior do que 2. Observe que nesse caso aqui, pessoal, o AN-1 ele é no caso menor do que o AN, ou seja, temos aqui uma PA decrescente. Agora vamos à constante. Começarei mais uma vez com um exemplo de uma constante. 6, 6, 6 e assim sucessivamente. Na constante, pessoal, veja que nós temos aqui o A1, o A2, o A3 e a reticência. O AN-1, que seria este termo aqui, chama isso aqui de AN e esse de AN-1, AN-2. Bom, nesse caso, o AN-1 é igual ao AN. A mesma definição, N pertence aos naturais e N maior igual a 2. Maior igual a 2. Temos aqui uma constante, ou seja, o termo não vai nem crescer nem decrescer, vai permanecer constante. Bom, pessoal, essa foi uma aula de progressão aritmética, uma definição. Se vocês gostaram, deixa aquele like para fortalecer e compartilha com os amigos. Caso o pessoal tenha alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo no comentário, que eu irei tentar responder a todos.